Boa noite. O debate com os candidatos ao governo do Espírito Santo começa agora. Esse é o último debate na televisão com os candidatos a governador antes da eleição no próximo domingo. Todos que estão na disputa este ano se credenciaram a participar desse debate. Conforme prevê a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos ou coligações com representação no Congresso Nacional. Estão aqui Jaqueline Rocha, do PT. Boa noite, candidata. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. André Moreira, do PSOL. Boa noite, candidato. André. Boa noite, daí de casa. Boa noite, candidato Aridelmo Teixeira, do PTB. Boa noite e parabéns pelos 90 anos. Rose de Freitas, do Podemos. Boa noite, candidato. Boa noite a todos os telespectadores e toda a equipe da Gazeta. Boa noite, Renato Casagrande, do PSB. Boa noite, André. Boa noite, candidatas, candidatos. Boa noite a todos os capixabas. E boa noite, Carlos Banato, do PSL. Boa noite, André. Boa noite, capixabas. Debates como esse fazem parte de uma tradição que já acontece há mais de 30 anos aqui na TV Gazeta. É o nosso compromisso com a democracia. Essa noite é um excelente momento para você, eleitor, analisar bem as propostas e ideias de cada candidato. Quem será o futuro governador do Espírito Santo? A escolha é sua e acontece pelo voto consciente. Esse debate também está sendo transmitido pela Rádio CBN Vitória, na frequência 92,5 FM e no nosso portal de notícia, g1.com.br/es. É a oportunidade para os capixabas que moram fora do estado ou até em outro país acompanharem tudo. Vamos às regras. Nos 4 blocos do debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e terceiro bloco, os temas das perguntas são livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo e no quarto bloco, os temas das perguntas são determinados por sorteio feito por mim, ao vivo. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido terá 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou terá 1 minuto para a réplica e quem respondeu também terá 1 minuto para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No final do quarto bloco, cada um poderá fazer as suas considerações finais, em ordem também estabelecida por sorteio. No primeiro e também no segundo bloco, cada candidato fará uma pergunta e todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não respondeu. No terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a no máximo 2 perguntas. Nesses blocos, haverá a possibilidade de candidatos ficarem sem responder. Chegou a hora, vamos começar. A ordem das perguntas já foi definida em sorteio feito antes do debate. Quem começa é o candidato Carlos Banato. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Para quem vai a sua pergunta, por favor. Casagrande. Por favor. Casagrande, o meu candidato a presidente é Jair Bolsonaro. O seu candidato a presidente é Ciro Gomes. As pesquisas do Ibope de ontem dizem que vai ter segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Eu vou dar palanque para Bolsonaro. Você vai dar palanque para Haddad? Meu partido nacional tomou uma decisão de ficar neutro na política nacional. Eu tomei uma decisão, então, na nossa aliança que fizemos aqui no Espírito Santo, de ter candidaturas diferentes, como a candidatura de Ciro Gomes e a candidatura de Alckmin, porque os partidos estão coligados com a minha candidatura. E declarei o voto na candidatura do Ciro, mas tenho total respeito às urnas e vou esperar o domingo para que a gente possa ver, de fato, o que vai acontecer em termos de resultado das urnas no próximo domingo, para saber quem vai ao segundo turno. As pesquisas de agora podem se alterar
até domingo e nós temos que trabalhar com fatos consumados, consolidados, com fatos reais. E é isso que eu vou fazer, esperar, até porque eu tenho capacidade de diálogo. Se a população capixaba me der a oportunidade de governar o Estado, eu sou marcado pelo diálogo, eu dialogo com pessoas que pensam diferente de mim e eu sei respeitar todas as candidaturas. Então, se dou o voto, se manifesto meu voto a uma candidatura, vocês nunca me viram fazendo qualquer crítica a qualquer outra candidatura, nem à presidência da República, nem ao governo do Estado. Então, essa é a marca do respeito que eu tenho, do diálogo, para que a gente possa defender os interesses do Estado do Espírito Santo. Vamos, então, esperar o resultado das urnas no domingo. A réplica, candidato? Essa resposta é do Vermelho, é do Rolando Lero, certo? Ele é secretário-geral do PSB, ele é presidente da Fundação Mangabeira. O presidente do partido dele é o Carlos Siqueira. E pegam todos os jornais de ontem, no G1 inclusive, que está lá Carlos Siqueira falando claramente: nós não vamos ficar com Jair Bolsonaro. O PSB não vai ficar com Jair Bolsonaro. No primeiro turno, eles fizeram entre Alckmin e Ciro. Mas o vice dele foi do PT, quando ele foi governador, ele foi vice do Vitor, certo? Então eles vão ficar sim com o Haddad. E a minha pergunta foi clara. Eu perguntei o seguinte: num segundo turno no Ibope, Haddad contra Jair Bolsonaro. Aí inventou um monte de coisa e saiu. Esse é o papel da esquerda. A esquerda faz assim mesmo. Não tem nenhuma invenção na minha resposta. Minha resposta é objetiva. Nós vamos ter uma eleição no domingo. Respeito ao eleitor, candidato. Nós temos que respeitar o eleitor. O eleitor vai decidir no domingo. E é essa decisão que vai orientar a nossa posição. Se o presidente do partido tem uma posição, é a posição dele. Não é a posição da Executiva Nacional, que deverá se reunir para tomar a decisão de segundo turno. Se tomar a decisão de segundo turno, então, como nós não tomamos a decisão de primeiro turno, poderemos não tomar a decisão de segundo turno, poderemos tomar a decisão de acordo com as candidaturas que vão ao segundo turno. Então, não tente tomar a decisão pelo dirigente do PSB, pelo executivo do PSB, porque você não é do PSB, você é de outro partido e o PSB sabe se colocar, sabe se posicionar e nós temos a responsabilidade de dialogar para que a gente possa ter um futuro nesse país que seja equilibrado e decente. É isso que nós vamos fazer na hora de tomar uma decisão de segundo turno e a direção vai tomar uma decisão independente da posição pessoal do presidente do partido. Eu levarei à direção nacional o debate sobre essa decisão. Obrigado, candidato. E na sequência, seguindo o sorteio, a pergunta agora é da candidata Jaqueline Rocha, do PT. Candidata, a senhora tem 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Perguntar para o Manato. Ok. Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo esse debate hoje e agradeço pela oportunidade de estar aqui, ao meu partido, a todos os militantes. Manato, o vice da chapa do seu candidato a presidente anunciou, numa palestra, de que ele defende o fim do 13º e do abono. Qual a sua posição em relação a isso? Vai fazer a mesma coisa com os servidores aqui? Não, logicamente que não. O Mourão, ele entrou numa fase final, foi escolhido aos 45 do segundo tempo, não participou de todo o processo que nós participamos do programa do partido. No programa do partido, os direitos trabalhistas, todos eles, sem exceção, serão garantidos, porque está na Constituição. Inclusive, o salário das mulheres ser igual ao dos homens está na Constituição, está lá muito claro na Constituição que devem ganhar igual e, com certeza, nós vamos respeitar, essa é a posição de Jair Bolsonaro, certo? Então, nós não vamos mexer em direitos garantidos. Inclusive, Jaqueline, até o orçamento do Estado que está aqui, que contempla os servidores com aumento, nós vamos seguir o que o governador Paulo Artung fez, porque está ali, Então nós vamos seguir claramente o que é constitucional, não vai ter nada disso, foi uma fala infeliz. Mas eu aproveito meus 30 segundos para dizer para vocês o seguinte: Manato no segundo turno, o PSL tem 10 minutos. Manato no segundo turno, Jair Bolsonaro vai ter 2 minutos e meio todo dia para poder responder, para ver aí, passar o Brasil a limpo. Nós vamos ter uma luta entre o vermelho
contra o verde e amarelo. E nós somos o verde e amarelo. Aqui do lado está o vermelho puro. Obrigado, candidato. Candidata, a réplica. Candidato Manato, primeira coisa, se o seu projeto é a nível nacional, você tem que arcar com as consequências, inclusive, do que está propondo a sua chapa. A sua chapa, por exemplo, ela propõe, sim, o fim do 13º salário. Hoje, aqui no estado do Espírito Santo, nós temos um número muito grande de pessoas desempregadas. O 13º salário, ele movimenta o comércio, ele movimenta o setor de bens e serviços, ele gera oportunidade para as pessoas. E nós, que somos vermelhos sim, que somos do Partido dos Trabalhadores, que somos do 13, que temos no nosso signo a responsabilidade de defender a classe trabalhadora, não concordamos com esse desmonte, do qual, inclusive, o senhor participou ao lado do Michel Temer e que agora apresenta como uma solução seu candidato a presidente. E nós queremos, de fato, defender o direito dos trabalhadores aqui no estado do Espírito Santo. Somos favoráveis, inclusive, ao aumento dos servidores públicos. Por favor, candidato, sua tréplica. Eu quero dizer para a Jaqueline, respeitosamente, que Jair Bolsonaro não concordou, Jair Bolsonaro não autorizou ao general falar aquilo, não teve essa qualquer alteração, qualquer delegação de poder dele, certo? Foi uma fala um tanto quanto infeliz, num contexto que pegaram, né? Mas uma coisa você pode ficar tranquila, que o Jair Bolsonaro está em casa, o nosso líder não está na prisão, ele não está na prisão, ele não comunga com corrupção, certo? Ele não comunga com que as pessoas acabem com a Lava Jato. Nós não assinamos em hipótese nenhuma a CPI para acabar com a Lava Jato. Quando você fala de Michel Temer, Manato foi um dos poucos capixabas que votou 2 vezes para afastar Michel Temer. Manato votou para afastar Dilma porque ela é ladrão, foi substituído por outro ladrão, mas eu votei também e votei para caçar Eduardo Cunha. Então, eu realmente votei com a consciência contra a corrupção. Obrigado, candidato. E a gente segue com a pergunta de Renato Casagrande. Por favor, candidato, o senhor tem 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Pergunto para a candidata Rose. Por favor. Rose, eu quando governei o Estado, eu tive a oportunidade de começar a implantar um plano de mobilidade metropolitano que envolvia a realização de algumas obras, ou diversas obras que demos início, algumas estão tendo sequência, outras não. Começamos a elaborar o projeto do aquaviário e investimos muito no Transcol. Assim, qual a sua proposta para que a gente possa melhorar a mobilidade na região metropolitana? Em primeiro lugar, a questão da mobilidade é um problema sério. Temos outros mais graves do que esse. Nós temos o problema da saúde do Estado do Espírito Santo e eu já disse inúmeras vezes que não é possível usar qualquer recurso para tratar de mobilidade no plano necessário para aperfeiçoar e resolver o problema da mobilidade, desses gargalos que o trânsito tem, sem resolver e colocar a saúde de pé. A saúde do Estado tem que funcionar. Eu sei que as pessoas sofrem 2 horas para ir ao trabalho, 3, 4 horas para voltar para casa. Eu sei também que as mulheres estão parindo os filhos na calçada, dentro das viaturas, que crianças estão caindo de cadeira de plástico, na UTI não tem sequer um respirador para atender, que a situação da saúde é grave. Eu disse que a mobilidade será resolvida a seu tempo e a sua hora em conjunto com a região metropolitana. Para solucionar o problema da mobilidade, não se pode mais falar em BRT, metrô de superfície, sem antes, vamos chegar lá, sem sombra de dúvida, depois que resolver, primeiramente, o problema da saúde do Estado do Espírito Santo. Eu, como mulher, mãe, cidadã, eu sei, porque eu ouço, e recentemente, ontem, estava na Santa Casa de Cachoeiro, fui no hospital infantil, sei que a situação é muito grave. Para falar em mobilidade, nós vamos sentar com a região metropolitana, planejar adequadamente, mas, em primeiro lugar, todo o recurso que tiver será para resolver o problema da saúde. Nós vamos retomar o programa de mobilidade metropolitana porque compreendemos que as obras que ficaram paralisadas ou que não foram concluídas são fundamentais que sejam. Como nós deixamos ao final de 2014 a segunda menor dívida pública do Brasil, o Estado do Espírito Santo, o Estado saneado, equilibrado, e que nós entregamos à população capixaba esse Estado organizado,
nós teremos condições de buscar recursos de financiamento, fazer parceria com o setor privado e com recursos próprios. A gente concluir, por exemplo, a Leitão da Silva, que começamos, mas infelizmente ainda não foi concluída, de darmos início ao Portal do Príncipe, de concluirmos o contorno de Jacaraípe até Nova Almeida, de iniciarmos o contorno do Mestre Álvaro, de concluirmos a Leste-Oeste, Alice Coutinho, José Sete em Cariacica, de darmos sequência à obra lá de Riviera da Barra até Amarelos, ligando a Rodovia do Sol até a BR-101. São obras importantes para a mobilidade, além de que nós queremos fazer, de fato, a parceria com o setor privado para que coloquemos o aquaviário para poder funcionar e ajudar na mobilidade metropolitana. Rose, por favor. De buscar dinheiro para o Estado do Espírito Santo, eu entendo. O senhor citou há pouco o Mestre Álvaro. O Mestre Álvaro é uma obra que está aprovada há muitos anos, foi licitada no governo anterior, é uma obra importante, já que nós estamos falando de mobilidade, mas eu tenho que dizer que essas obras, como foi mencionado apropriadamente aqui há pouco, essas obras estão paralisadas, foram paralisadas, não foram concluídas. O Mestre Álvaro tem não sei quantos anos, a Leitão da Silva, então é preciso, e isso não anda, as outras coisas também não estão andando. Então, a questão da saúde é prioridade absoluta. Nós vamos cuidar da mobilidade. Acho que está certo dizer que essas obras todas estão interligadas, elas precisam ser feitas, concluídas, a mobilidade vai se comportar melhor para alcançar toda a região metropolitana, mas é insustentável ver a saúde como ela está. Nós não temos que ver um médico dizer que tem que escolher quem vive e quem morre. Obrigado, candidata. E antes de seguir, um esclarecimento, a candidata Jaqueline Rocha pediu direito de resposta da rodada anterior. Cabe a mim, de acordo com as regras, avaliar esse pedido ou não, junto com uma comissão. Nesse caso, eu nem preciso chamar a comissão. Eu considero que não houve nenhuma ofensa à sua honra ou à sua pessoa, portanto, a gente segue com o debate, por favor, candidata. E a pergunta agora é do candidato André Moreira, do PSOL, por favor, candidato. O senhor tem 30 segundos, para quem que vai? Para o Casagrande. O Casagrande já respondeu. Já é uma você, só para cada um. É só uma pergunta para cada candidato nesse bloco. Então, eu vou perguntar... Não, Jaqueline também já respondeu. Não, Jaqueline pode responder. Então, vamos perguntar para a Jaqueline. Ok. Tá. Jaqueline, 2013, 2011, o Casagrande vem falando muito que ele é um governo do diálogo, mas, na verdade, foram 2 anos de muita violência da polícia, inclusive de uma corporação que ele quer reinstituir, que é o BME, contra a população que disputava na rua o fim do pedágio da Rodosol e direitos sociais. Você vai fazer isso se você for candidato, se você for eleita? Por favor, candidato. De forma alguma. Esse modelo atendido, por exemplo, da maneira com que houve esse diálogo na gestão de Renato Casagrande, não é um modelo de gestão do qual nós concordamos. Nós queremos um governo participativo, onde as pessoas possam, de fato, colocar as suas opiniões e contribuir para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. O episódio que aconteceu das manifestações, da ocupação da Assembleia Legislativa, foi um episódio que marcou a história do Espírito Santo, sobretudo porque teve um eixo muito simbólico, que foi, inclusive, o pedágio da Rodosol da Terceira Ponte, do qual nós estamos propondo um plebiscito. E se você disser não, nós vamos acabar com a cobrança do pedágio. Esse é um dos pontos. Isso que é uma marca de um diálogo que quer a participação popular, propor um plebiscito. E não simplesmente jogar os seus cavalos, jogar o BME, jogar as bombas de gás lacrimogênio. Foi a primeira vez que a Universidade Federal foi invadida de fato, aonde até hoje muitos dos estudantes que estavam lá, sofrem processos na justiça, atrapalham até mesmo concursos públicos por eles estarem nessas manifestações e terem sido autuados indevidamente. Então, nós somos uma marca do governo que queremos o diálogo e a repressão não deve ser o caminho para uma gestão democrática. Jaqueline, na verdade, essa questão da violência ela é tão sensível no governo Casagrande que isso mostra como que ele é um governo igual ao governo do Paulo Artung, porque os dois usaram de muita violência contra as manifestações. E eu queria até ter dado a oportunidade, por isso que eu perguntei ao Casagrande se podia ser para ele que ele pedisse desculpa à professora Keila Ribeiro, que foi brutamente
agredida quando tentava socorrer uma aluna numa dessas manifestações. No governo do PSOL, todas as políticas públicas serão tocadas a partir de conferências municipais e estaduais, onde o povo decidirá as nossas bandeiras, as nossas pautas, as pautas que serão levadas à Assembleia Legislativa para definição. Agora, eu não vou fazer plebiscito para acabar com o pedágio da Roda Sol, não. Nós vamos acabar porque o Ministério, o TCE já disse que ele é ilegal e que já tem mais de 800 milhões de lucro a mais nessa questão do pedágio da Roda Sol. Então, nós vamos acabar com ele. Obrigado, candidata. Por favor, Jaqueline. Essa é uma marca importante para nós trazermos aqui para os eleitores e as eleitoras, de fato perceberem o que é um governo autoritário. O governo autoritário é aquele que primeiro comete a ação e depois ele vai dialogar. Naquele episódio, muitos órgãos, como a OAB, movimentos sociais, pediram, né, uma intervenção, pediram o diálogo. Esse diálogo e ele foi negado, a ponto de ocupar a Assembleia por 15 dias. Então, nós, que somos o Partido dos Trabalhadores, que defendemos os movimentos sociais e que defendemos a maneira das pessoas se expressarem, inclusive, queremos uma gestão democrática, não queremos uma gestão que venha comprar um caveirão para atingir aqueles que estão reivindicando seus direitos. Vale lembrar também que nesse mesmo episódio, nessa mesma gestão, ocorreu a repressão aos professores que estavam de greve na SEDU. Esse não é o diálogo que nós estamos propondo fazer chegando ao governo. Obrigado, candidata. Chegou a vez da candidata Rose de Freitas perguntar. E, candidata, a senhora agora tem que perguntar para o candidato Aridelmo Teixeira para garantir o rodízio e para garantir que todos respondam a uma pergunta. Por favor, a sua pergunta. Não, desculpe. A senhora tem que perguntar para o André Moreira. André Moreira, para garantir que todos respondam uma pergunta. Por favor. É isso. Sim, o Aridelmo vai ser o último a responder, para garantir que todos respondam a uma pergunta. Por favor, a pergunta agora é André Moreira. Nós vivemos uma crise de segurança pública muito grave. Nacionalmente, o Espírito Santo não foge à regra. Recentemente, tivemos um episódio dramático, que foi o episódio da Polícia Militar. Esse episódio, aliás, se arrasta há um certo tempo. Candidata, eu vou pedir desculpas. A nossa produção está aqui retificando. Na verdade, a senhora tem que perguntar para Aridelmo mesmo, como eu havia falado. Por favor, eu peço desculpas. E agora vamos seguir. Por favor, a pergunta é para Aridelmo. Bom, professor, vamos falar de educação. A educação no país, na verdade, a educação estrutura o desenvolvimento de uma cidade e de um país. A educação, ela tem percentuais orçamentários garantidos e não são cumpridos em muitos lugares. Como é que o senhor vê, fora da escola viva, que é um modelo que o senhor sempre elogia, a escola pública, e o senhor acha que tem número satisfatório de escola para atender a população mais pobre? Obrigado, Rose. Educação, efetivamente, é a chave do desenvolvimento. Você colocou muito bem, o que nos coloca numa situação que nós temos, número de escolas são suficientes? São suficientes. Pode acontecer de alguma localidade você ter uma concentração maior, aquele local precisa. Como tem outros locais que às vezes você tem uma escola com 10 turmas e só tem 1 ou 2 preenchidas. Então a readequação é justamente aí que a gente entra, que a gente consegue fazer um melhor aproveitamento do espaço que tem para melhorar a remuneração dos professores, melhorar os recursos didáticos dentro do processo. Então, esse processo que precisa ser gerenciado. Na realidade, o Brasil ele gasta proporcionalmente ao PIB o que os países do primeiro mundo gastam, só que a gente gasta mal. Isso aí se deve à velha política, porque a velha política chega, emprega um monte de gente dentro do sistema de educação e não consegue fazer com que os atuais servidores estáveis consigam realizar o seu trabalho com qualidade. Então, é a nova política que o Aridelmo 14 vem propondo, que é justamente para quê? Oxigenar o processo usando o servidor e não coligações enormes que depois tem que empregar todo mundo e se ingessa o problema, aí sim acaba caindo a qualidade do ensino. Por favor, Aridelmo, os números, né, nas pesquisas e constatando, inclusive nas localidades, está claro que não tem escola suficiente para o estado do Espírito Santo.
Tem lugares, por exemplo, que se colocou uma escola viva, mas se fechou 3 escolas públicas. E as pessoas protestaram. E onde falta a escola pública é exatamente onde estão as comunidades mais carentes. Capacitar professor, valorizar o professor, os técnicos escolares, ampliar essa rede escolar, colocá-la onde se faz necessário, no meio da pobreza, lá dentro é que tem a escola que gera oportunidades. Nós temos que colocar a escola de tempo integral, não de maneira tripartite, também serve e é um modelo que eu elogio, mas a escola de tempo integral tem que ser mantida pelo poder público. E o governo federal já implantou em todos os lugares do Brasil. Aqui nós temos um modelo pela iniciativa privada, pelo governo estadual e pelo governo federal. Vamos utilizar esse recurso para fazer escola de tempo integral com o governo federal. Bom, na realidade, senadora, a Escola Viva, ela não é uma iniciativa privada. A iniciativa privada apenas garantiu o recurso para fazer o quê? O treinamento, estruturar o processo, mas os professores são da rede pública, diretor da rede pública, a sala da rede pública, todo o processo é da rede pública. Na realidade, são 3 anos que você se afasta. Agora, o que a gente tem que observar é que o modelo é tão vitorioso, por exemplo, no governo anterior, o aprendizado dos alunos caiu com aumento de receita. No momento atual, ele subiu. Opa, se com menos receita o desempenho melhorou, significa que o modelo é muito melhor. Com menos receita teve o quê? Gestão. Não é gastão, é gestão. Portanto, o que nós estamos fazendo é aproveitar o que tem, o recurso que tem, com os servidores que tem, que todos eles são motivados. O que desmotiva o servidor é a velha política que joga um monte de gente para gerenciá-los sem capacidade, sem treinamento e sem foco no objetivo público. Obrigado, candidato. E o senhor continua com a palavra agora. E agora sim, a pergunta é para André Moreira, por favor. André, na realidade do grupo aqui, só nós dois que não participamos da gestão de 2011 a 2014. Né? Então, naquele modelo, eu tive o trabalho de ir lá e pegar o plano de governo. Quase tudo que está lá prometido, mobilidade urbana, toda essa mágica, está lá e não foi feito. Agora tem as promessas de novo. Como é que você pretende fazer no seu governo? Bem, Aridelmo, eu não participei nem da gestão de 2011 a 2014, nem de 2015 a 2018, nem de Paulo Artung, nem de Renato Casagrande. Você tem, inclusive, uma parceria com o governo de Paulo Artung e também tem com o de Casagrande, né? Também teve com o de Casagrande. É porque agora vocês estão aí disputando qual dos dois será o mordomo que servirá ao interesse das empresas no próximo mandato. Mas eu estou longe desses 2 modelos. A gestão do PSOL é uma gestão que vai se centrar na melhora da qualidade do serviço público para você que usa o serviço público. 78% da população capixaba, ela usa o serviço público, seja na educação, seja na saúde, na segurança. Todos nós usamos o serviço público de segurança. Então, a gestão do PSOL é o fortalecimento do serviço público. Para isso, nós precisamos alterar de forma radical o modelo de desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo. Essas empresas que poluem, que pagam poucos impostos, que recebem benefícios fiscais do Estado, que recebem dinheiro seu e não passam esse dinheiro para o Estado porque ficam com ele, seja na sonegação, seja na isenção de imposto, isso não interessa para o PSOL. Nós queremos empresas que façam desenvolvimento, uma empresa moderna, uma empresa que gere novas oportunidades e que distribua renda. Essa é a proposta do PSOL, porque o PSOL pretende governar sem opressão, sem violência, consultando as bases, consultando a população, assim é a forma do PSOL de governar. Por favor, candidato. Bom, nós temos uma comunicação muito importante a fazer nesse momento, que, analisando o cenário nacional hoje, nós observamos que o Nacional não conseguiu construir uma alternativa como o Espírito Santo construiu, que é uma candidatura nova, uma candidatura sem vício político, voltado efetivamente para resultado. O cenário nacional está polarizado, como sempre, e não conseguiram construir essa via. Nos últimos dias estamos trabalhando nacionalmente para encontrar esse processo e não encontramos. Então nós chegamos à conclusão hoje, trabalhando nesses 5 dias, que efetivamente o momento atual requer coragem e liderança no processo nacional. Então, para isso, nós estamos vendo que aqui no local, se acontecer o cenário de 2 polarização, já sabemos qual é o partido que vai dar palanque
para o Haddad. E nós não vamos compactuar com isso, e nesse momento estamos anunciando que nós vamos dar palanque para o Bolsonaro. Sua tréplica. É uma tristeza, porque para nós é ele não. Em qualquer hipótese, nós vamos contra Bolsonaro, que é o atraso nas relações da política, um atraso nas relações sociais, um atraso nos direitos. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa. É uma pena que... Mas é muito natural, porque o partido dele é o partido do Roberto Jefferson. Então, o Aridelmo só poderia apoiar Bolsonaro. Mas eu queria dizer uma coisa. Primeiro, Escola Viva... Na verdade, a melhor escola do ano passado não era uma escola viva. Foi a Gisela Solocker Fayet, eu acho que falei errado aqui o nome, mas uma escola que não era da Escola Viva. E a segunda, que era da Escola Viva, teve índices piores do que quando ela não era Escola Viva. Então, a Escola Viva é um erro. Além disso, nós precisamos mudar essa política que está drenando 1 bilhão e 100 milhões de reais de fundos do Estado para benefício fiscal dessas empresas. Esse é o modelo que ele defende, que o Aridelmo defende, nós temos que acabar com ele. Por isso, para isso, a gente vai melhorar o Espírito Santo. Muito obrigado, candidato. E a gente encerra aqui o primeiro bloco deste debate. A seguir, candidato pergunta para candidato sobre assuntos determinados por sorteio. Tudo feito na hora, ao vivo. São assuntos claros de muito interesse do cidadão. A gente volta já já. De volta, e o debate continua com as perguntas de temas determinados por sorteio feito na hora, que eu já vou fazer aqui, sem olhar. Deixa eu ver qual é o tema dessa pergunta agora. É estradas, e quem já faz a pergunta sobre o tema é Jaqueline Rocha, do PT. Por favor, candidata, qual é a sua pergunta sobre esse tema? Minha pergunta, posso escolher já o candidato? O tema é o tema estradas, tá? Por favor. Tá. Estradas. Hoje nós temos um problema de escoamento de produção. Vai para quem a pergunta, por favor? Isso, foi isso que eu perguntei anteriormente. Vai para Renato Casagrande. Ok. Candidato, nós temos um problema muito sério, que é o escoamento da estrada. Algumas, inclusive, que não foram terminadas, né, iniciadas até mesmo na sua gestão, e que reaparecem no seu plano de governo como prioridade de finalizá-las. Qual é o objetivo, no caso, se o senhor for eleito, quanto tempo e por que não fez quando ainda era governador? Obrigado, Jaqueline, pela pergunta. E eu fiz, no tempo que eu liderei o Estado, nos 4 anos, os maiores investimentos em infraestrutura da história do Estado, da história recente do Espírito Santo. Rodovias importantes que nós fizemos, que o objetivo muito claro do desenvolvimento regional. Nosso objetivo era um plano logístico no Estado que pudesse integrar as diversas regiões e que pudesse integrar alguns municípios. Vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós concluímos a rodovia que liga Coutinho até Alegre. Nós iniciamos a duplicação de Cachoeiro até Coutinho. Nós iniciamos a obra de Castelo até Muniz Freire. Nós fizemos o contorno de Colatina, uma obra importantíssima para aquela região. De Ponte do Pancas até São Domingo, de Águia Branca até Vila Verde, em Pancas. Fizemos de Ecoporanga até Cotaxé, começamos a fazer. Fizemos de Três Vendas em Barra de São Francisco até Ecoporanga. Fizemos trechos, fizemos de região de Pedro Canário e Cristal até Montanha. Fizemos de Sayonara até Pinheiros. Fizemos obras importantíssimas de integração entre os municípios, nessa visão do desenvolvimento regional, do apoio à agricultura e do apoio à geração de emprego, porque um plano bom de investimento em infraestrutura ajuda a gerar emprego e o Estado não pode ficar passivo, inerte, numa hora em que a população precisa de tanto apoio. Então, nós vamos concluir as obras paradas e vamos dar início a outras obras dentro desse Estado que nós deixamos organizado ao final de 2014. Candidato, infelizmente não é verdade que o senhor concluiu de fato todas as obras que você apresentou no seu plano de governo entre 2010 e 2014. Ao contrário, as contas públicas do seu governo, inclusive, mostram até porque elas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e que houve um processo de aprovação política dessas contas na Assembleia Legislativa. Um exemplo é que a rodovia Leste-Oeste é uma obra inacabada
e que se perdura até hoje, gerando um grande transtorno, principalmente para quem é agricultor e também quem é você aí que pega essa estrada, caminhoneiros, as pessoas que precisam de fato utilizar as vias rodoviárias como uma forma tanto de deslocamento quanto para poder levar a sua produção. Então o que nós defendemos é que haja mais planejamento, melhor investimento do recurso público para que situações como essa não aconteçam. Só as estradas que tivemos problema, uma ou outra que tivemos problema com a empresa, né, porque às vezes você contrata uma empresa, tem um problema na licitação, é que nós não conseguimos concluí-las, mas todas as outras que estavam iniciadas no nosso governo e antes do governo anterior, nós concluímos. Não concluímos aquelas que nós iniciamos, não houve tempo de concluí-las. O problema é que o atual governo não deu sequência a muitas dessas obras e eu, se tiver a oportunidade de governar o Estado, vou concluir essas obras dentro desse plano de investimento em infraestrutura. Também quero explicar para a população que está nos acompanhando, para os capixabas, que todas as contas do meu governo foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, pelos auditores do Tribunal de Contas, pelos conselheiros do Tribunal de Contas. Essa farsa, Jaqueline, foi montada pela atual gestão e até aceito que um outro candidato aqui que representa a atual gestão pudesse falar sobre isso, mas de você não, você sabe que nós fizemos uma gestão muito responsável, uma das melhores do nosso país. Obrigado, candidato. E quem pergunta agora é Rose de Freitas. Eu já sorteio aqui o tema da sua pergunta, candidata. Deixe-me ver aqui. O tema é cultura. Por favor, candidato, para quem vai a pergunta? Vai para a Jaqueline. Por favor. Jaqueline, o Espírito Santo não aproveita a potencialidade que tem na área turística, né? Nós estamos aqui, há 40 minutos nós estamos ali, nós temos as montanhas, mas só se fala de turismo no verão. O nosso expoente cultural, manifestado voluntariamente pela população, demonstra que se aliar turismo e cultura, nós vamos gerar renda, trabalho e emprego. Qual é a sua visão e seu plano em relação a conjugar esses dois setores? Obrigada pela pergunta. Turismo e cultura, principalmente a cultura. Nós somos um estado muito rico, a nossa diversidade faz o estado do Espírito Santo ser um estado diferente, onde as pessoas, inclusive, têm as suas manifestações culturais. Vale aqui lembrar das nossas comunidades tradicionais, como os pomeranos, como as comunidades quilombolas, ciganas e tantas outras. Nós precisamos fomentar melhor a nossa cultura para que isso, inclusive, possa abrir portas no sentido da geração de emprego e renda. Nós estamos na região sudeste e sequer temos aqui o investimento nas cenas, por exemplo, de audiovisual, nos festivais de cinema que acontecem sendo realizados somente na região metropolitana e que nós precisamos, de fato, descentralizar a cultura, implementar de uma maneira com que as pessoas possam utilizar isso como uma maneira de geração de emprego e renda. Festivais, são muito importantes os festivais. No nosso plano de governo, nós temos estabelecido a criação da Rota dos Quilombos para reabrir o Porto de São Mateus, para que dentro daquilo ali você possa contar a história daquela região, trazer ali restaurantes, trazer programação, trazer investidores para o desenvolvimento local e da região e também em todos os locais onde a gente possa ter teatros, museu. Inclusive, o nosso plano de governo foi o único que tratou, de fato, da existência de um museu para contar a história da cultura capixaba. Eu concordo com o pensamento de Jaqueline, mas eu queria dizer que é mais que isso, sabe, Jaqueline? Nós, recentemente, tivemos um esforço enorme para se criar a Rota Imperial. Grande divulgação, mas lá fora não tem divulgação. Nós temos eventos e calendários importantíssimos que são aqui suadamente conservados pelos municípios sem ajuda de ninguém. Quando você falou nos pomeranos, até me lembrei na hora da festa tradicional que tem em Santa Maria, os italianos em Santa Teresa e por aí afora, a festa da polenta. Lá fora não conhece nada disso, porque nosso estado não é divulgado como merece. E juntando desde a Banda do Congo
até as praias, a muqueca, a gastronomia, tudo. Imagine esse estado lá fora sendo apresentado a todos. Quando eu fui diretora da Embratur, eu fiz um pequeno vídeo com a Universidade Federal e, na verdade, teve um alcance enorme e as pessoas ficavam procurando e não tinha sinalização, não tinha promoção, não tinha quem recorrer. Precisamos ter uma atitude em relação a isso. O que nós propomos é que a cultura ela seja, de fato, potencializada. Infelizmente, os nossos agentes culturais, eles vivem de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, às gestões anteriores, às secretarias de cultura, né, para financiarem projetos que é importante, seja para a convivência social, seja para o desenvolvimento local, seja para a geração do emprego e de renda. Então, se nós não olharmos que as manifestações culturais, que as datas tradicionais que já existem nos estados, e aí, como eu falei anteriormente, você citou os pomeranos, eu cito, por exemplo, a festa de Ticumbi, lá, né, em Conceição da Barra, lá na comunidade do território do Sapé do Norte, quilombola, que não é divulgada e que muitas vezes vive com pires na mão, pedindo patrocínio para organizar uma atividade que representa tanto o nosso povo espírito-santense e o povo brasileiro. Então, o que nós queremos é que todas as pessoas possam desenvolver isso, inclusive com fortalecimento regional. Obrigado, candidata. E chegou a vez de André Moreira. Candidata, eu vou sortear aqui o tema da sua pergunta. O tema é turismo. Por favor, candidato, vai para quem? Vamos fazer para... Rose, já fez? Já respondeu? Pode Não? perguntar, Então, pode responder. Senadora, uma das capacidades do Estado do Espírito Santo é justamente o turismo. A gente precisa gostar desse estado, que é um estado maravilhoso, um estado muito bonito, que tem tudo isso que vocês acabaram de falar, o Ticumbi lá no norte, o Congo espalhado por toda a região do litoral, a muqueca, todas essas capacidades que a gente poderia explorar através do turismo. Como é que a senhora faria para desenvolver o turismo, uma vez que a Emenda 95 tirou nosso dinheiro para receber aportes nacionais para essa atividade? Na verdade, o turismo, o Espírito Santo, todas as gestões, nunca tiveram um grande apelo à questão turística. É como se nós estamos num estado que tem uma boa indústria, uma boa agricultura, não precisa falar turismo, precisa. Tem estado no Brasil, André, que vive do turismo, E essa indústria, essa chaminé que a gente reconhece, que gera renda, gera emprego, gera trabalho. Eu simplesmente acho que essa política é igualzinho a você ajudar a agricultura, fomentar a indústria e comércio. Porque, na verdade, quando você estrutura a política do turismo e alia a cultura, você, além de respeitar os valores, como a Jaqueline falou há pouco, da cultura espontânea que está nas comunidades, você ainda tem um produto para oferecer. Nós temos aeroporto. Você sabe que o aeroporto transformou a realidade do Espírito Santo. Portanto, se nós aliarmos cultura e turismo e fizermos disso uma profissão, profissionalizar tudo no turismo e na cultura, eu tenho certeza que nossa crise, nesse estado de recessão que nós estamos vivendo nacionalmente, com 13 milhões e tanto de pessoas desempregadas, repercutindo aqui no estado, nós vamos começar a fazer essa roda girar e vamos encontrar um ponto de equilíbrio. Turismo e cultura profissionalizados, vai gerar emprego, vai gerar renda e, sobretudo, vamos divulgar o estado, as suas potencialidades para trazer as pessoas para cá. Turismo de negócio, religião, a passeio, visita e por aí afora. Turismo e cultura é prioridade também num governo dinâmico. Veja só, Rose. Primeiro, para fazer turismo, especialmente para a gente aproveitar as belezas naturais do estado do Espírito Santo. Para fazer turismo, a gente tem que acabar com esse modelo de exploração do Espírito Santo, porque, como você falou, indústria sem chaminé, mas o chaminé está atrapalhando a gente a fazer turismo. Como é que eu chamo alguém para vir para a praia de Camburi sabendo que ela está poluída? Como é que eu chamo para alguém fazer turismo no norte do estado, turismo rural, sabendo que quase a totalidade das terras lá estão ocupadas pelo eucalipto, na monocultura do eucalipto? Tem municípios como Conceição da Barra que mais de 50% da área agricultável é de eucalipto. Nós temos que mudar esse modelo de desenvolvimento. Agora, também é preciso de aporte do governo federal. E aí eu tenho que falar, você e Manato voltaram na Emenda 95, que retirou, que limitou o teto dos gastos
do governo federal, então vai sobrar pouco dinheiro para a gente pedir ao governo federal para desenvolver o turismo e a gente precisa desse dinheiro também para mudar o modelo de economia do Estado do Espírito Santo. Por favor, candidata. Primeiro, tem que esclarecer essa questão que é sempre colocada, André, sobre a questão da PEC do teto dos gastos. O Brasil chegou nesse ponto por causa das gestões fracassadas, gestões públicas deveriam abrir falência, porque todas elas levaram o Brasil ao ponto que está. O Brasil anda mal das pernas exatamente porque as pessoas não souberam gastar o dinheiro. Tem empresa demais, estatais demais, emprego demais, gasta-se de todas as maneiras. O governo brasileiro tinha até empresa aérea, tinha hotel aqui em Guarapari. Imagina o que ia dar isso, deu no que deu. A PEC do teto dos gastos chegou para reorganizar, mas não tirou dinheiro da educação. Eu estava de plantão lá, eu estive dia e noite vigiando e quando falava em cortar, nós brigávamos. Eu acho que você tem razão quanto à restrição orçamentária, né? Mas nós temos que, contudo, não deixar de prover um projeto de turismo e cultura aliados para desenvolver, inclusive, uma gestão que se volte para o trabalho e para a renda. Obrigado, candidata. E agora é Renato Casagrande, do PSB. Por favor, candidata, deixa eu sortear aqui. O tema da sua pergunta é drogas. Para quem vai a pergunta? Vai para Aridelmo. Por favor. Nós estamos vivendo uma situação de muita dificuldade para as famílias capixabas, brasileiras capixabas, pelo número de pessoas que têm dependência química. Isso atrapalha essas pessoas e atrapalha as suas famílias. E isso é um problema social grave, um problema econômico grave, é um problema que tira a qualidade de vida de muitas famílias. Qual é a política que o senhor propõe para o Estado do Espírito Santo nessa área? Obrigado. Bom, quando a gente olha a questão da droga, e você vê os governos velhos, só pensem no problema que já aconteceu. Vamos hospitalizar as pessoas, vamos criar vagas para as pessoas, ou seja, só vão na consequência do problema que eles não corrigiram, que é o quê? Escola de qualidade. A escola tem que ser mais atrativa do que o crime, do que a droga. Então, essas políticas que só olham uma ponta, né, esculhambam com a educação e ficam enxugando a ponta do crime, a ponta do consumo da droga. O que nós temos que fazer é dar um passo atrás do que a sociedade já fez, é cuidar da qualidade das nossas escolas para que as pessoas tenham mais conhecimento, portanto, sejam menos vítimas do consumo de droga. Então, por exemplo, no governo de quem me fez a pergunta, nós tivemos o quê? Fechamento de escola, que ele disse que é ruim. Nós tivemos o quê? Queda do IDEB, que é ruim. Esses dois elementos em conjunto é que leva os nossos jovens tanto para morrerem e matar, porque você vê que foi exatamente 5 anos, 4 anos que se passaram, é a hora que aquele adolescente virou jovem. Então, a falta de educação é que gera isso. Então, nós vamos tocar quem? Vamos melhorar a educação para acabar com a fábrica e cuidar de quem, por acaso, esteja envolvido com a droga. Nós vamos, com toda certeza, fazer um grande trabalho, como já fizemos, no período que nós governamos, de educação nas nossas escolas, de prevenção. Levar para dentro das nossas escolas um trabalho de prevenção forte para evitar que a juventude vá para o mundo das drogas. É inacreditável ver as mães sofrendo dia após dia com o filho se perdendo e ela atrás do filho nas ruas. A família toda sofre essa influência, né, desse filho que está dependente. Então, nós não podemos brincar, a gente tem que atuar. Nós não podemos pensar só daqui a longo prazo, nós temos que atuar agora. Então, um trabalho de prevenção forte, como o PROERD, que a Polícia Militar faz, que é muito importante, é muito eficiente. E o Rede Abraço, que nós montamos em parceria com as igrejas cristãs e que deu um resultado extraordinário e que a gente conseguiu resgatar vidas que estavam jogadas, perdidas. Então, um trabalho de prevenção e um trabalho curativo com um programa como o Rede Abraço para a gente poder atender, em parte, a demanda da sociedade. Por favor, candidato. O cuidado do candidato com a educação, né? Vamos lá, pessoal. Aprendizado do aluno. Ele recebeu a 2,77 em matemática e entregou a 2,67. Ou seja,
de 2009 para cá, foi o único período que o aprendizado do aluno, a gente sabe que o aprendizado é a porta de saída do aluno para o mundo do trabalho. Isso em matemática. Português também foi na mesma linha. Depois de 2007 para cá, foi o único período em que a educação caiu o aprendizado do aluno, o que levou o nosso IDEB para não cumprimento das metas a nível nacional. Então, falar é fácil. Resgatou quantos? Quantos entraram no mundo da droga que não foram resgatados? Então, essa fábrica de enxugar gelo é a velha política. Por quê? Quem cuidou da educação nesse governo foi um monte de político desempregado que não cuidou dos nossos alunos para que ele aprendesse. E ele mente, porque diz que foi a culpa do governo anterior que o débito do governo dele caiu. Obrigado, candidato. E o senhor continua com a palavra agora. E para garantir o rodízio e que todos respondam, o senhor tem que perguntar para o candidato Carlos Banato. E o tema da sua pergunta, eu vou sortear agora. O tema é saúde. Por favor, a sua pergunta. Banato, saúde, né? O governo anterior, que hoje é candidato, ele foi avaliado em outubro de 2013 como 60% da população. Olha só, outubro de 2013, 60% da população em péssimo ou ruim. Quem vê ele falar parece que foi uma maravilha. Você vai fazer isso também, Banato, com a nossa população, no que se refere à saúde e qualidade? Lógico que não, Aridelmo. Eu vou cuidar das pessoas. Eu, como médico, tenho que cuidar das pessoas. O que nós não vamos tolerar é que o São Lucas fique cheio de maca no corredor, como ficou de 2011 a 2014, e os médicos com má condições de trabalho, e essas condições ruins fizeram eles ter paralisações, inclusive com o CRM. Em menos de um mês vai acabar esse negócio de judicialização de UTI. É só contratualizar mais UTI, os hospitais filantrópicos, os privados estão aí. Então nós vamos fazer dois ataques. Um ataque são nos exames complementares de alta complexidade, que tem mais de 20 mil ressonâncias aí para serem feitas e todo mundo preocupado com as novas estradas que tem que ser realizada, estrada para cá, estrada para lá. Mas cuidar de você ninguém quer. E o Banato vai cuidar de você. Nós vamos comprar ressonância magnética, nós vamos comprar a tomografia, nós vamos comprar a ultrassom. Para você comprar 20 mil ressonâncias magnéticas, que depende de uma bica e uma folhinha de papel, você gasta 5.680.000. Então, isso aí é tranquilo de você fazer. Nós temos que ampliar a rede, sim. Nós temos que ampliar essas redes que tem rede cuidar. Sabe por quê? Porque aí ela vai dizer que vai criar um outro leito, aí é obra pública ali. E, como eu conheço o estado todo, por exemplo, no mandato de 2011 a 2014, esqueceram que tinha um Aquidaban, que poderia lá em Cachoeiro, que poderia ser um hospital, e vai ser na minha gestão, um hospital materno-infantil. Esqueceram que lá em São Gabriel da Palha tem o seminário que tem... Candidato, e a palavra continua com o senhor, e o senhor tem que perguntar agora para André Moreira. E o tema da sua pergunta, eu vou sortear agora. Tem algum plano que possa conter esse avanço do custeio da Previdência no IPAJM? Bem, Banato, na verdade, assim, nós temos que separar os dois períodos. Tem um período em que o servidor público, antes lá da reforma, não fazia aporte, e agora nós já temos um período que tem a capitais, transferindo dinheiro da educação para cobrir o déficit da Previdência. Isso nós não vamos permitir que se faça. A gente precisa fazer aquela mudança que a gente está falando, é preciso de isenção fiscal. E com mais 5 bilhões de sonegação fiscal, que isso é que está sendo indicado pelo Síndico Fiscal naquele evento que nós participamos. Também por ano, não é possível gerir o Estado já tem déficit real. Em 2017, o déficit é da ordem de 450 milhões, porque se você transfere o poder dar conta ficar fazendo... Para a gente levar... Do industrial, mas também aquele micro, pequeno empreendedor que quer ter o seu próprio negócio e que precisa de oportunidade. Então, para isso também a gente defende a não privatização do Banestes. O Banestes precisa ser o banco do povo, precisa ser um banco que fortaleça o povo. E também algo muito importante, que é o fortalecimento do Instituto Jones. E nós fizemos serviços também ampliados na Santa Casa de Castelo, na Santa Casa de Iguaçuí, de Mimoso e outras entidades pelo estado afora. Isso ajudou a cirurgias cardíacas, tratamento de câncer,
em Colatina. Nós ampliamos diversos serviços em outros municípios, em Nova Venécia, por exemplo, o Hospital Padre Máximo em Venda Nova. Temos um investimento grande. Agora, a saúde pública é uma área desafiadora e o candidato é médico, sabe disso. O meu governo, nós concluímos o governo com 78% de aprovação. Áreas como a área de saúde, que são áreas difíceis e que alguns candidatos estão aqui citando como áreas muito mal avaliadas no nosso governo. Infelizmente, a área de saúde pública no Brasil é muito mal avaliada. É mais mal avaliada para quem não usa o serviço de saúde, como o caso do candidato Aridelmo, do candidato Manato, que não usa o Sistema Único de Saúde, porque achava que precisava. 356 milhões. Dinheiro que dava para comprar, fazer 10 hospitais de 20 milhões, dava para fazer mais 10 escolas de propaganda. É o dinheiro do deputado Manato, dos assessores dele na corregedoria, dos assessores... Renato também. Por favor. Renato, você falou aí que a educação é uma das prioridades do seu governo. E eu estou querendo te dar uma chance de se registrar, ou você vai fazer um compromisso de não fazer isso no seu próximo governo? André e população capixaba, assim, tudo que eu fiz no meu governo foi orientado dentro da legislação. Aquilo que foi feito com as contas do nosso Estado, do nosso governo, foi de acordo com a orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Poder Judiciário da legislação vigente. Se o Tribunal de Contas alterar essa orientação, nós alteraremos a nossa conduta. E nós fizemos um trabalho de muito diálogo com todos os manifestantes no período que nós governamos. Agora, diálogo não significa deixar de ter ação, de ter responsabilidade. Nós sempre dialogamos, tivemos com o Palácio aberto para o diálogo e fizemos isso em horas que nós não tínhamos nem entidades à frente dos movimentos. E fizemos isso de forma muito assertiva. E nossa polícia atuou, Polícia Militar e Civil, também de forma muito correta e respeitosa, porque nós coibimos atos de vandalismo. O governo não pode se ausentar quando você tem depredação de patrimônio público, depredação de patrimônio privado. Então, o governo teve que atuar. E na área de educação, nós conquistamos resultados extraordinários porque nós aumentamos a qualidade da educação. Apesar de ter candidato aqui que fala que não, nós recebemos uma herança maldita do governo anterior, que não permitiu que a gente crescesse no IDEB em 2011, mas crescemos em 2013 e deixamos pronto para crescer em 2015. Então, nossa curva foi uma curva ascendente de qualidade da educação e de diálogo permanente com os professores e profissionais da área de educação. Renato, primeiro, na questão da violência, eu queria que vocês entrassem agora lá no meu site e vissem o vídeo em que a professora Keila é brutalmente agredida pela polícia de Renato Casagrande quando tentava salvar uma estudante. Então, não diga isso não é verdade. Você bateu nas pessoas lá em Nova Esperança, bateu nas pessoas nas manifestações aqui na cidade, aqui na Grande Vitória. Os vídeos estão aí para mostrar isso. Agora, você também tirou dinheiro da educação, começou tirando 360 milhões e já nesse ano de 2011, quando não tinha ainda a resolução 238 do Tribunal de Contas, você aplicou menos de 25% na educação, que é o que determina a Constituição. E veio retirando dinheiro durante o seu período, foram 1 bilhão e 700 milhões. Durante o seu período de Paulo, foram 3 bilhões e 700 milhões. Vocês tiraram dinheiro da educação e não podem dizer que isso é prioridade para vocês. A polícia não era de Renato Casagrande, gente. A polícia é de Estado. No meu governo, a polícia é de Estado. Agora sim que a polícia virou uma polícia de governo. É promovido quem o governo quer. Tá certo? Mas não, no nosso governo é a polícia de Estado e agiu de acordo com a Constituição, com a legislação. Quando tinha que agir, agia e dialogava sempre antes para poder proteger a sociedade, que queria manifestar de forma muito legítima. Então, assim, foi isso que nós fizemos. Quem foi respeitoso nas manifestações, conseguiu se manifestar tantas vezes que estivesse desejando. E a outra questão, assim, hora nenhuma eu apliquei menos, investi menos de 25% na área de educação. Se eu tivesse feito isso, vocês estão em casa, não pode se orientar pelas perguntas dos candidatos, que eles têm interesse em desgastar a minha imagem
porque nós estamos disputando uma eleição. Se eu tivesse aplicado menos de 25% na educação, as minhas contas estariam sendo rejeitadas. E minhas contas foram aprovadas pelos auditores do Tribunal de Contas, que são técnicos, e pelos conselheiros do Tribunal de Contas, todas as 4 anos, por unanimidade. Obrigado, candidato. E agora a palavra é de Aridelmo Teixeira. Por favor, candidato, sua pergunta vai para quem? Minha pergunta vai para Rose. Ok. Pode fazer. Bom, agora eu fiquei mais tranquilo aqui, porque alguns outros candidatos começaram a perceber que o governo dito pelo candidato é ficção, só tem na cabeça dele, né? Olha só, transporte público, 42% péssimo e ruim em outubro, depois de 3 anos de governo. Rodoviária, que ele investiu tanto, 49% péssimo e ruim em fevereiro. Realmente, eu acho que o Manato achou a solução para isso. Ele mente descaradamente quando diz que a educação foi muito boa. Está aqui, agora a Gazeta vai dizer que é falso. Candidato, o senhor acabou não fazendo a pergunta, mas, por favor, agora eu já passo a palavra para a Rosa. Sem pergunta. Sem Vamos pergunta, que o candidato não usou tempo para pergunta. Eu gostaria... Eu falo já depois da resposta de Rose, por favor, candidato. Tem uma comissão aqui também que vai avaliar. Por favor, a palavra é com Rose. Eu queria a reposição de 14 segundos pelo tempo usado pelo senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o seu tempo, vamos zerar esse seu tempo agora, para ficar tudo direitinho. Por favor, agora sim, a sua resposta, candidata. Primeiro, assim, é muito difícil quando a gente coloca uma candidatura como forma de oferecer uma alternativa para o Estado do Espírito Santo, nós estamos diante de uma realidade tão dura e crua como nós estamos. Nós temos problema de desemprego, nós temos problema na saúde, nós temos problema na educação, nós temos problema na segurança pública e temos o problema da pobreza, que em 2015 o IBGE, ele mostrou que a partir daquela data já tinham 864 mil pessoas na linha da pobreza. Eu acho que o Estado não pode ser indiferente a isso. Quando eu falo em consertar, você sabe do que eu estou falando. Quando eu falo em colocar a saúde de pé, é porque não dá para a gente ficar pensando em metrô de superfície, BRT, e saber que as pessoas não são tratadas humanamente, que não têm uma saúde adequada, que falta escola, sobretudo no interior do Estado. E também não tem segurança pública, as pessoas estão trancadas dentro de casa. E também não temos salários decentes, nem para a polícia, nem para professor. A alternativa de governar o Estado, muitas pessoas falam, olha, eu vou cuidar do Estado como eu cuidei da política municipalista que eu adotei. Eu fiquei em Brasília distribuindo investimento, e não são emendas de parlamentares. Eu fui nos programas essenciais do governo, busquei recursos, trouxe para o interior do Estado, até para cuidar de água. Pergunta se Soretama hoje tem água, com recurso federal. Pergunta se São Mateus tem água, com recurso federal. Por favor, candidato Aridelmo. Bom, os números que eu usei aqui, todos eles são em publicações, inclusive, da própria Gazeta. Eu vou te dar um outro agora, que em 2007, o aprendizado dos alunos em matemática era 262. Em 2009, foi para 277, ou seja, o governo anterior ele vinha subindo. Caiu para 271 em 2011. Caiu mais ainda, drasticamente, para 267 em 2015. INEP, não é dado meu. Então, se isso aqui não é fake, o que o candidato está colocando, o que seria fake? Então, na realidade, pessoal, o que nós estamos aqui é vendo que parece que o governo fez muito. São 4 anos, ele consegue citar 5, 6, 4 coisas, 8 coisas. Opa, ele tinha que ter feito muita coisa. A avaliação da época é que vale. Então, está aqui, publicação, pesquisa, fonte, a própria emissora que nós estamos hoje. Portanto, o que eu estou fazendo aqui é trazendo uma nova proposta, pessoal. Ele vai ruim porque tem que empregar um monte de político quando acaba a eleição. Por isso que ele não consegue entregar, tem que ficar contando lorota para a gente. Obrigado. Candidato Rose de Freitas, por favor. Mas nós temos uma proposta para a educação, viu, Aridelmo? Valorizar professor, os técnicos escolares, melhorar a educação com capacitação, fazer parceria com rede privada, rede IFES, com, inclusive, Federação de Indústria, que tem muito a colaborar para que a gente possa melhorar e oferecer educação de qualidade. Tem que também cuidar da remuneração. Por isso que eu estou toda hora dizendo que nós vamos combater a sonegação. O André disse, perder 5 bilhões ano não é brincadeira. Também na isenção fiscal, tem que saber, você dá uma isenção e tem resultado, resulta em trabalho, emprego, não pode ser assim. Nós estamos fazendo cortesia com chapéu alheio.
Na verdade, é isso. Nós temos que implementar ensino de qualidade, melhorar a remuneração, capacitar. Nós temos que cuidar de trazer escola de tempo integral do governo federal, viu, Aridel? Pode ter escola viva? Pode. Mas a escola de tempo integral que o governo tem que trazer o recurso para cá e implantar onde se fizer necessário. Obrigado, candidata. E o candidato Renato Casagrande pediu direito de resposta porque foi citado no início dessa rodada. O comitê editorial considera que o senhor tem direito a 1 minuto de direito de resposta, por favor. Meu direito de resposta é com relação ao candidato Aridelmo, porque não é ele que fala. Tem um ponto no ouvido dele ali, ele fala como um ventríloco, repetindo o que manda ele falar, tá certo? E eu fico muito assustado, assim, a crítica que o Aridelmo fica fazendo à nossa gestão. Se você for lá no livro Estado Presente, que é o livro que nós publicamos pela Fundação João Mangabeira, tem lá o elogio dele ao programa Coordenadores de Paz, tá certo? Que está dentro do programa Estado Presente, de enfrentamento à criminalidade. Então, assim, política não é isso, gente. Não pode vir para cá, para esse debate. E há um mês atrás eram elogios à nossa ação. E agora, só porque é candidato, né, tem esses ataques, não vale a pena disputar a eleição dessa forma, disputar política dessa maneira. Tá certo? Porque as mentiras contadas aqui, elas não vão prosperar, tá certo? Então é bom que a gente seja respeitoso um com o outro e deixar o eleitor tomar a decisão no domingo para eleger quem o eleitor quiser, obrigado, sem precisar contar mentiras aqui. Muito obrigado. O candidato Aridelmo também pediu o direito de resposta, mas a comissão editorial já considera que não houve ofensa à sua honra, portanto, seguimos com o debate. Por favor, candidato, não houve nenhum tipo de ofensa pessoal e a gente continua. Candidato, as regras são claras, candidato, e cabe a mim avaliar essa questão. Não foi considerado que houve uma ofensa contra o senhor. Eu peço, por favor, um pouco de tranquilidade e a gente segue com o debate com a candidata Jaqueline Rocha, do PT. Por favor, candidata, a senhora tem 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Minha pergunta vai para a senadora Rose. Ok, por favor. Candidata Rose, somos 2 mulheres disputando o governo do Estado e estamos também no Estado do Espírito Santo, que possui um dos maiores índices de violência contra a mulher. Infelizmente, nós vemos, né, na polarização da política, candidatos, inclusive, dizendo apologia, inclusive, à própria cultura do estupro e do papel da mulher no trabalho. Qual a sua posição em relação a isso, depois das manifestações, inclusive, do Ele e Não aqui no Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você, Jaqueline, assim, dos debates todos que nós tivemos. Não, nada contra nenhum deles, mas para a mulher é mais difícil a política, muito mais difícil. O índice de feminicídio, violência doméstica e na política, a discriminação, desde a verba partidária, a oportunidade de apoio para que ela ingresse na vida pública. Nós precisamos de mulheres na política, temos mais de metade da população feminina e pouquíssimas. Na minha bancada só tenho eu de mulher. Imagine, em 13 parlamentares. Então, eu queria dizer assim, nós precisamos mudar esse cenário. A nossa inclusão, e aí me permita respeitosamente dizer da sua parte também, eu e Jaqueline estávamos disputando o governo e eu tenho proposta para o governo do Estado, inclusive para amparar a política contrária à violência, radicalmente contrária. Eu tenho infinitas leis que falam sobre essa questão. Tem que aumentar as delegacias. A pobreza também é feminina. Nós precisamos amparar as mulheres chefes de família. Tem um projeto, inclusive, para que as mulheres chefes de família possam ter preferência na inscrição da casa própria. Mas botão de pânico, delegacia de mulheres e ajudá-las a capacitá-las economicamente para que elas não fiquem submetidas à violência doméstica porque não tem alternativa. Toda vez que se faz plano de governo, é muito generalizado, não tem um olhar atento à questão da mulher. Candidata, infelizmente, depois do golpe contra a presidenta Dilma, como o Manato colocou aqui, a chamou de ladra, injustamente, até porque ela é candidata a Senado e vai se eleger senadora por Minas Gerais, né? Vai cometer, Minas Gerais vai estabelecer esse ato de desagravo aí, a violência, né, que sofremos numa democracia pós-golpe de 2016. Uma das primeiras medidas que aconteceu foi acabar com o Ministério das Mulheres, né, que inclusive trazia recursos para o Estado do Espírito Santo através de políticas públicas. Na gestão anterior,
né, de 2011 até 2014, nós possuímos maiores índices de feminicídio aqui. E as delegacias de mulheres precisam que sejam atendidas por mulheres. Essa é uma das nossas propostas. Mas também queremos combater a feminização da pobreza, sabemos da importância que é a participação da mulher no empreendedorismo, na geração de emprego e renda, mas também ela pode assumir outros espaços como o governo do Estado. Por favor, candidata. Olha só, quando nós falamos sobre a questão da pobreza ser feminina, eu citei há pouco a estatística do IBGE de 2015, que mostra que mais de 860 mil pessoas estão na linha da pobreza. Recentemente, o prefeito Aldir dizia que na Serra, 50 mil pessoas estão na faixa da miséria absoluta. E o percentual elevado de mulheres chefes de família, que os maridos foram para a droga, foram embora e elas ficaram criando seus filhos. A mão do Estado não socorre as mulheres, não olha nem o quadro social que eu descrevi há pouco e muito menos quanto que as mulheres precisam ser capacitadas, ter oportunidades, elas precisam ter seus filhos na escola. Nessa hora, quando se fala em droga, a gente sabe que se não chega o Estado, chega o crime organizado, chega as drogas, chega o tráfico, estende a mão e rouba um desses meninos, dessas famílias. E as mulheres sofrem com isso. Portanto, eu quero dizer que o Estado do Espírito Santo, o nosso governo, vai cuidar de você, mulher. Vai ter esse olhar atento à sua necessidade. E a senhora continua com a palavra para fechar esse bloco. Para quem vai a sua pergunta, por favor. Eu vou perguntar para o Casagrande. Ele já respondeu a 2 perguntas, Manato, candidata. Também? Manato, a senhora pode perguntar. Manato, eu quando falava da saúde há pouco, eu descrevi um quadro e depois passando uma olhada nesse paper que está aqui, eu sou municipalista, né? Eu vi que a saúde fez um modelo tanto quanto maquiado, quando disse que ia transformar os hospitais de especialidade, nada disso aconteceu. E nós temos aí um problema que estamos enfrentando, que é o problema da hemodiálise, por exemplo, em que 3 dias na semana os pacientes estão dentro de transporte para chegar à capital. Como é que você pretende tratar essa questão da rede pública? Nós vamos tratar a saúde com muito carinho, eu vou explicar mais detalhadamente para vocês agora. Nós temos lá em Dores do Rio Preto, 112 ressonâncias magnéticas atrasadas. Nós vamos fazer um convênio bipartite com a Santa Casa, que faz por R$ 268. Nós vamos pegar no sábado, domingo e feriados, com a canetinha BIC, vamos autorizar aquele convênio, levar, a van vai pegar lá em Dores, vai levar no sábado, 14 de manhã, 14 à tarde. Num dia nós vamos fazer 28, no outro dia mais 28, 56. Em 2 finais de semana nós vamos acabar com a ressonância reprimida. Nós vamos pegar os hospitais e vamos colocar recursos. Ao invés de colocar na propaganda, como colocaram, né, 356 milhões, vamos pegar parte desse recurso, vamos botar nos hospitais filantrópicos e nos hospitais públicos dessas regiões. Se você der 5 milhões para cada um, o Estado tem 12, 13 só que precisam desse recurso, gasta menos de 60 milhões. Você vai conseguir segurar as pessoas lá. Não vai ter ambulancioterapia. Nós vamos pegar em Cachoeiro, vamos pegar em São Mateus, vamos pegar em Linhares e vamos colocar alta complexidade de câncer. Nós vamos colocar lá aparelho para fazer quimioterapia, fazer radioterapia e reconstrução de mama. E com sua ajuda, que você vai nos ajudar a espalhar mais a hemodiálise, que você trouxe várias para o Estado. Aí nós vamos fazer isso também. Bom, nós temos uma rede SAMU que não se estende ao interior do Estado. Nós temos dificuldade, as pessoas dizem isso nas pesquisas, que precisam de mais médicos, mais vagas nos hospitais. Nós precisamos de mais leitos na UTI, precisamos de mais médicos especializados na área de geriatria, pediatria, cardiologia. Esse atendimento, que é tão importante para a população, está esfacelado. Porque nós não temos como dizer que no município apenas a Rede Cuidar, que eu acho que é uma boa rede de saúde, ela precisa dos equipamentos que nós citamos, ressonância, tomografia, endoscopia, bisturi elétrico, precisa. E nós sabemos que não tem recursos no Estado para isso. Portanto, o importante é trazer os recursos do governo federal, parte que nos cabe, para aplicar
em postos de saúde, UPA, hospitais e estruturar a saúde adequadamente. Só o que nós falamos aqui, o Hospital Geral de Carniça está lá, trouxemos recurso, está lá parado, precisa de gestão. Tem que construir um hospital infantil novo. Obrigado, candidata, por favor. Rose de Freitas, o dinheiro tem, ele é mal aplicado. Tudo que você falou que tem que comprar, nós temos que comprar. Só que a prioridade são outras. As pessoas não podem gastar 356 milhões e não equipar os hospitais. Não pode fazer isso. Para que tanta propaganda? Bolsonaro está apanhando mais do que pão. E está crescendo por quê? Porque o Bolsonaro é radicalmente contra as propagandas nos órgãos públicos. Aí ele está apanhando. Eu também sou radicalmente. São 356 milhões. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Vamos dar para os hospitais, vamos fazer o Aquidaban, vamos fazer no seminário. Vamos fazer, ampliar a Rede Cuidar, é um grande programa. Vamos fazer mais 3, 4. Vamos pegar os hospitais que estão precisando, vamos comprar mais leitos de UTI. Você sabe quantos leitos de UTI você compra com 356 milhões? 350 mil diárias. Então é isso que nós vamos fazer, redirecionar o dinheiro para fazer a coisa certa. Igual o Bolsonaro quer, eu vou fazer, porque eu sou bolsonariano. Muito obrigado, candidato. E a gente volta já com o último bloco desse debate entre os candidatos ao governo do Espírito Santo. Bloco com temas determinados por sorteio. Lembrando que haverá a possibilidade de um candidato responder a mais de uma pergunta, como aconteceu agora neste último bloco. A gente volta daqui a pouco. Até já. De volta com o último bloco do debate entre os candidatos a governador do Espírito Santo. Agora os temas são determinados por sorteio. Eu já vou sortear aqui o primeiro tema. Quem vai responder agora é o candidato, quem vai perguntar é o candidato Carlos Banato. O seu tema, candidato, é mobilidade urbana. O senhor tem 30 segundos, por favor. Quem é que responde? Renato Casagrande. Por favor. No programa de 2010, ele falou de BRT, ele falou de aquaviário, ele falou de túnel, né? Conversas inclusive gravadas, né? Que ele conversou com pessoas da Odebrecht sobre esses assuntos, né? Certo? Que estão aí. Eu queria saber por que ele falou que ia fazer tudo em 2010, passaram-se 4 anos e ele vai fazer tudo de novo. O que aconteceu de lá para cá que ele não conseguiu resolver e que é uma oportunidade? Muito bem. Senhoras e senhores, capixabas, né, já disse aqui sobre mobilidade, a quantidade de investimento que nós fizemos em mobilidade. Nós, de fato, elaboramos o projeto do BRT. O túnel não, o túnel já estava com o projeto contratado antes de eu chegar, tá certo? Não tive responsabilidade nele, mas no BRT nós contratamos o projeto grande, né, que demora para ser elaborado, para preparar edital. Nós contratamos o projeto do aquaviário e esses projetos foram ficando prontos já ao final, né, da nossa gestão, tá certo? E tenho interesse, sim, né, se tivermos oportunidade de governar o Estado, que eu peço a vocês, com muita humildade, o apoio para que eu possa dar sequência a esse plano de mobilidade. Nós vamos começar a implantar o BRT, sim, porque fazia parte do nosso programa, da nossa intenção, né, e nós colocamos o projeto para ser elaborado e elaboramos o projeto, e também do aquaviário elaboramos o projeto. Eu quero implantar o aquaviário e iniciar a implantação do BRT, que não se faz rapidamente. Mas nós começamos diversas obras que eu já citei para vocês aqui. Algumas nós concluímos, outras ficaram em andamento. E é isso que a gente tem que fazer, assim, o que uma gestão tem que fazer é dar sequência a outra gestão. Quando paralisa as obras, isso é prejuízo para a sociedade. Todas essas obras que eu iniciei já poderiam estar prontas. Veja a novela que é Leitão da Silva, gente, o Portal do Príncipe, mas especialmente Leitão da Silva, uma novela, já podia ter terminado há mais de 2 anos, mas para o Picuinha não terminou e nós vamos terminar todas essas obras, com certeza. A colocação da cerca na ponte poderia ser feito. O aquaviário me dá 30 dias. Me dá 30 dias que eu boto o aquaviário para funcionar, porque está tudo quase pronto e é burocrático. A Leitão da Silva é questão de vontade política e botar mais dinheiro. Agora, melhorar os pontos de ônibus, melhorar o Transcol, certo? Melhorar a sinalização, isso não custa tanto dinheiro, não. Eu tenho certeza que o dinheiro que foi feito em propaganda, se tivesse usado para melhorar o Transcol, melhorar os terminais do Transcol, tivesse usado
para melhorar os pontos de ônibus. A sinalização estaria hoje bem melhor. Então, o que acontece? É prioridade. Todo governo tem que ter prioridade. Eu vou ter a prioridade de cuidar das pessoas e da mobilidade urbana. Não tenho prioridade, não tenho compromisso com propaganda. A propaganda eu vou fazer com um governo bem feito. Nós fizemos, sim, um trabalho importante da melhoria do sistema Transcol. Colocamos internet nos terminais, nós renovamos a frota do sistema Transcol, nós fizemos um processo licitatório do sistema Transcol, então nós demos estabilidade ao sistema Transcol nesse período que nós governamos o Estado. E é bom que a gente tenha responsabilidade com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente quer propor à sociedade capixaba. Contratar um serviço como aquaviário, se quiser fazer em parceria com o setor privado, integrado com o sistema Transcol, para permitir que a pessoa use o ônibus e use o aquaviário, existe a publicação de um edital, de prazo para contratação. Não é que se faz num tiro, não. Você tem que fazer num processo legal, porque a administração pública exige isso, porque esse patrimônio não é nosso, não é pessoal, esse patrimônio é da população capixaba e é por isso que a gente tem que ter responsabilidade em seguir as normas legais. Então, tudo que nós começamos, se vocês me derem oportunidade, gente, eu vou concluir para fazer esse Estado voltar a crescer, é isso que eu desejo. Obrigado, candidato. E a palavra agora é da candidata Jaqueline Rocha. Eu vou aqui sortear o seu tema, candidata. Deixa-me ver. O seu tema, candidata, é educação. Por favor, para quem vai a sua pergunta? André Moreira. Ok. André, nós sabemos muito bem o que significa a PEC 95, a Emenda Constitucional 95, e o congelamento, né, por 20 anos em saúde, educação, áreas da assistência. E também sabemos que nenhuma gestão anterior a essa que nós estamos aqui pleiteando cumpriu a Constituição Estadual de investir 2,5% do seu orçamento na área de ciência e tecnologia. Qual a sua proposição e seu pensamento em relação a isso? Você sabe que esses 2,5% hoje, Jaqueline, eles estão em torno de 420 milhões de reais. Poderiam ser a base para a construção da universidade pública estadual, né? Talvez, inclusive, dinheiro a mais, poderia fazer mais até do que isso, mas no nosso programa tem a proposta da criação dessa universidade pública estadual, descentralizando, retirando daqui do centro da Grande Vitória, essa oportunidade, dando oportunidade às pessoas que estão em outras regiões do estado para fazerem um curso superior, mas com um enfoque no desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, no novo modelo de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e do acesso também às pessoas, e principalmente à juventude, especialmente à juventude negra, no interior do Estado, que possa ter acesso a essa função. Mas a gente tem que lembrar que a educação, de novo, foram retirados os valores da educação para colocar no rombo da Previdência. Só no ano de 2011 a 2014 foram 1 bilhão e 700 milhões. E quem diz que não poderia ter sido feito essa manobra, essa pedalada, é na verdade o artigo 70 e 71 da LDB. Então não tem resolução do TCE que possa resolver isso não, viu, Jaqueline? Dinheiro retirado da educação também poderia estar nessa universidade estadual. Então a gente vai se comprometer em garantir 30% para a educação, inclusive nessa área da universidade estadual. Quero me reportar para você que está em casa assistindo esse debate aqui com a gente e dizer que eu tenho muito orgulho do meu candidato a presidente, que é o Fernando Haddad. Eleger o primeiro professor presidente da República, de fato, significa um avanço para o Brasil. Todo mundo aqui reivindica a educação, todo mundo aqui coloca a educação como prioridade. Mas foi quando Haddad foi ministro da Educação que nós tivemos o avanço de 17 unidades do IFES aqui, tivemos o avanço do ProUni, tivemos o avanço do Caminhos da Escola, Ciências Sem Fronteiras, que já foi no governo da Dilma, mas foi uma política de continuidade também do governo do Lula, assim como o FIES. Muitos dos que estão assistindo aí, com certeza, acessam o FIES para poder fazer o curso superior. E a nossa perspectiva é que esses 2,5% que nenhum gestor utilizou até hoje é o recurso que nós vamos construir a Universidade Estadual do Estado do Espírito Santo.
Jaqueline, o Nossa Bolsa tem tirado 34 milhões da educação pública para botar na educação privada de nível superior. Só no ano de 2011 foram 360 milhões retirados da educação e nesse ano só 24% foram aplicados na educação, devia ser 25%. No ano de 2012 foi 23% aplicado na educação, deveria ser 25%. No ano de 2013 foram 22% aplicado, deveria ser 25%. No ano de 2014, 23% de novo. No ano de 2015, 21%. No ano de 2016, 19%. É muito descaso com a educação nos dois governos, que são Casagrande e Paulo Artung. Nós vamos utilizar o orçamento, vamos voltar ao orçamento do Estado do Espírito Santo para garantir melhoria nas condições de vida da população, especialmente da população mais pobre. A educação é a chave para o nosso desenvolvimento. Por isso, nós vamos aumentar para 30% o orçamento da educação e vamos garantir melhora na qualidade do futuro da vida do capixaba. Obrigado, candidato. E o candidato Renato Casagrande pediu o direito de resposta, mas eu já considero que não houve nenhum tipo de pedido de ofensa. Ah, então tá bom. Então vamos continuar. O senhor acenou assim, então vamos seguir com o debate. A palavra é de Rose de Freitas. O tema da sua pergunta agora, candidata, é saneamento básico. É o tema da sua pergunta. Para quem vai? Saneamento básico, vou fazer para o Renato Casagrande. Ok. Renato, eu sou municipalista, né? Trago recursos de Brasília, que não são de emenda, dos programas de Brasília, trago de volta os impostos que o povo paga em forma de investimento para os municípios. Não tem um município do Estado do Espírito Santo, Norte, Sul, nenhum, que não tenha investimentos que nós fizemos do governo federal. Mas se há um investimento que no Espírito Santo se fez pouco e não trouxe recursos em parceria com o governo federal, é a área de saneamento básico. Por quê? Saneamento básico, nós temos que ter compreensão que precisa de investimento do orçamento e precisa de investimento do setor privado. Quando eu estive no governo, nós fizemos uma parceria com o setor privado para investir no saneamento do município da Serra. A atual gestão fez agora em Vila Velha. Eu compreendo que é possível fazer, sim, mantendo o controle da gestão total da empresa de saneamento, é possível fazer parcerias para que haja investimento e maior prestação de serviço. 40 e poucos municípios do estado são gerenciados pela CESAM, que tem uma capacidade de investimento e de captação de recurso boa, e isso permite que o Estado vá fazendo investimentos importantes e que tem feito, mas é insuficiente perto da nossa necessidade. O grande problema, senadora Rose, estão nos municípios que têm o serviço autônomo de água e esgoto e que você, de fato, acompanha muito bem isso, especialmente na Funasa, uma vez que eles têm pouca capacidade de buscar recursos de financiamento, porque são empresas muito pequenas, são autarquias muito pequenas. Então, os municípios pequenos ficam prejudicados. Nós agora conquistamos, no período do nosso governo, um recurso de financiamento chamado Águas de Paisagem, que está permitindo fazer investimento no Caparaó e está permitindo fazer investimento aqui na região metropolitana. Mas tem que, de fato, aumentar essa relação do governo do estado com o governo federal para que atenda especialmente a esses municípios pequenos. Renato Casagrande, nós trouxemos recursos para saneamento básico, inclusive teve a oportunidade de estar lá na assinatura, eu não tive a oportunidade de estar trabalhando em Brasília. Por exemplo, Nova Venécia. Para Soretama nós trouxemos também recursos do governo federal. Trouxemos agora lá para o Alto Jatibocas, um lugar pequeno, mas de grande produtividade na área da agricultura. Nós trouxemos também água e saneamento básico. Trouxemos para Guaçuí, trouxemos para Alegre, trouxemos para vários municípios. Esse é um recurso, porque abaixo tem 70 e poucos municípios que têm abaixo de 50 mil habitantes. E o governo federal não contempla essa política de saneamento básico, nem de água, nem de esgoto, nem de tratamento de resíduos sólidos. Na verdade, os governos estaduais se esquecem de olhar para a necessidade, essa é uma matéria de saúde, para a necessidade de construir parcerias e fazer com que a CESAM invista de verdade nas redes de esgotos do nosso estado. Eu fiz um investimento de R$1 bilhão na época que eu governei o estado só na empresa CESAM, só em saneamento. Mas eu tenho aqui que reconhecer que a gente tem que ampliar e avançar.
nos municípios que têm o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI. Esses municípios estão, de fato, com dificuldade. E nós sabemos que estamos muito atrasados no objetivo de universalizar o sistema de saneamento. Portanto, eu sei, e está no nosso programa, um investimento forte do setor público através de parceria com o governo federal. O governo federal precisa, de fato, fazer investimento mais forte nessa área e nós temos que resgatar um recurso da macrodrenagem de Vila Velha, que você acompanhou bem esse recurso de 347 milhões de reais, que é um recurso importante para resolver a questão de Vila Velha, e precisamos de arrumar um recurso para atender as comunidades rurais, com abastecimento de água, em especial, que muitas delas estão sofrendo. Obrigado, candidato. E o senhor continua com a palavra. O tema da sua pergunta é impostos. Por favor, candidato, para quem vai a pergunta? Eu posso fazer a pergunta à senadora Rosa? Alguém já pode fazer a pergunta. É um tema que ela, senadora da República, talvez possa também enriquecer esse debate, tá certo? Assim, a questão de impostos, o brasileiro já tem uma carga tributária excessiva, e a má qualidade dos serviços, de forma geral, e desvio de recursos tem colocado a população muito descrente da política, assim. E nós estamos aqui querendo governar o Estado, eu desejo governar o Estado, e temos que ter proposta de relação com o setor privado com relação à área de tributos. Qual que é a sua proposta dessa área, senadora? Olha, desde que fui eleita deputada federal, por 6 vezes senadora, que trava uma grande batalha que os governadores estaduais interpõem e não deixam que aconteça. É a reforma tributária. A mais alta carga tributária do mundo e a variedade de impostos. Nós chegamos a ter 52, se não me engano, impostos diferenciados. O sujeito tem que parar um dia inteiro, homem ou mulher, para pagar os seus impostos, tirar aquelas notas todas e não sabe porque um paga na mesma área do outro. Primeira coisa, nós aqui pagamos impostos como todos pagam, esse recurso vai para Brasília e lá nós não temos o retorno de nada. Primeira coisa é fazer uma reforma tributária e brigar. E como governadora participar, porque é uma política extremamente burra, porque você acha que você arrecada mais porque o imposto é maior. Na verdade, a sonegação é alta, porque ninguém consegue pagar essa carga tributária do jeito que está. Pretendemos participar desse movimento, precisamos olhar internamente o que é possível fazer para reduzir impostos em algumas áreas. E sei que ao falar isso as pessoas, mas vai reduzir imposto, vai diminuir a receita. Mas se você diminui o imposto, dá condição de pagar, você acaba estimulando a questão da produtividade, a questão dos negócios, fazer a roda financeira e econômica girar. Isso nós pretendemos fazer com o compromisso de governo. Eu perguntei à senadora Rosa, poderia perguntar também ao deputado Manato, porque assim, o tema da reforma tributária é fundamental para a gente distribuir renda. Nós temos duas razões de concentração de riqueza no nosso país. Uma é o desenvolvimento tecnológico, a ausência do Brasil como gerador e produtor de tecnologia. O outro é um sistema tributário que é regressivo. Quanto mais você ganha, menos você paga proporcionalmente. Então, quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos. Então, isso é importante que a gente debata no Congresso Nacional. Se eu tiver a oportunidade de governar o Estado, eu quero incentivar muito a nossa bancada, né, para fazer esse debate e a gente achar um caminho para a reforma tributária. A outra questão é que nós aqui no Espírito Santo temos que ter as condições de competitividade das nossas empresas igual às empresas que atuam em outros estados. Então, o sistema de compete, o sistema de incentivo que a gente tem que dar às empresas para que elas possam gerar emprego e renda nas mesmas condições de outras empresas de outros estados é um caminho que a gente tem que perseguir aqui no Espírito Santo. Por favor, candidata. Olha, todos falam que vão defender, se postar ao lado da reforma tributária, isso não acontece. Particularmente, há 20 anos, esse debate voltou à tona e toda vez que nós chamamos os estados para participar dessa conversa, e não falo só da questão dos impostos estaduais, que tem que haver uma revisão, inclusive, para estimular em que setores possam ter uma redução dessa carga tributária, dos seus impostos, para que possa... Por exemplo, nós temos as pequenas empresas, têm uma legislação específica sobre ela.
Mas quando eu estava conversando com as cooperativas e associações, quando a gente fala com as cooperativas, sabemos que o microcrédito já traz uma dificuldade enorme devido exatamente à questão tributária também. Então, o Estado pode colaborar e muito na questão de estimular através de crédito que ele pode proporcionar para que negócios sejam feitos nessa escala de micro e pequena empresa. Agora, tem que se postar ao lado, nacionalmente, da questão da reforma tributária. Obrigado, candidata. E o próximo a falar é Aridelmo Teixeira. E o seu tema, candidato, é o seguinte: segurança é o seu tema. Para quem vai a pergunta, por favor. Manato. Por favor. Bom, primeiro só concluindo o outro embora, falando que eu falei mentira, eu vou dizer só a fonte. Renato Casagrande, Facebook, fonte A Gazeta. Ele diz que abre e não fecha escola. A Gazeta classificou de falso. Minha avó dizia o seguinte: para ser mentiroso basta provar uma mentira. Manato, qual a sua proposta para o tema segurança? A minha proposta para a segurança é uma proposta ousada. Primeiramente, nós vamos resgatar a autoestima do policial militar, que está muito baixa. Resgatando, valorizando o policial. Nós vamos equipar toda a polícia, nós vamos usar tecnologia junto com a polícia. Além de nós darmos colete, darmos uma retaguarda jurídica para que ele possa ir para a rua, além de nós darmos o carro, a bala, nós vamos colocar em todo o carro da polícia vai ter um tablet. Esse tablet será para fazer o quê? Para você pesquisar o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, já tem em São Paulo. Ali você consulta se a pessoa é bandida ou não. Você faz essa consulta. Você pode consultar pelo Waze a melhor trajetória que o policial militar vai seguir. Você pode também receber orientações dos CIODs. Isso aí são coisas de interessante. Nós não vamos entrar em morro. Eu vim do Morro do Rumão. Fiquei 11 anos morando lá, eu sei o que é o morro. É o melhor lugar para morar, um lugar bom, você mora, pessoa sadia. Não vamos entrar com bala lá, não. Nós vamos vigiar os morros com o drone. O drone vai vigiar, vai lá no morro, vai ver onde está o bandido. Um dia, vai no segundo dia, vai no terceiro dia, no quarto dia, vai diretamente naquele lugar onde tem um bandido e tem a droga e resolve o problema. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos cuidar das pessoas, vamos respeitar o mais humilde que não escolheu para ir morar no morro, ele teve que morar lá. Bom, na nossa proposta na área de segurança são 3 blocos. Primeiro, pode ver que a velha política só usa cuidar da consequência, ok? Na realidade, a causa da nossa violência, pessoal, é o descaso que essa velha política teve com a educação até hoje. Alguém que já governou o Estado, afundou a educação, está nos números né? Volta para ser candidato e diz que passou 4 anos fazendo projeto. Por quê? Porque quem estava cuidando dos projetos eram os políticos desempregados que concorreram nas 16 alianças dele. Hoje são 18, você imagina como é que vai ser os próximos 4 anos. Então nós temos que cuidar, pessoal, de trazer profissionais para dentro do governo, usar o servidor ativo do governo para assumir e gerar conhecimento aí em curtos prazos. É gestão profissional, não é gestão política. E isso, Aridelmo 14 é o mais especializado e está aqui à disposição de vocês. É assim que nós vamos guardar, a nova política. Nós vamos criar a polícia de divisa. A droga não nasce no morro, não. Ela entra, a droga, o carro roubado, o bandido, as armas, elas entram pelas nossas divisas. Nós vamos colocar, comandado pela Polícia Militar, nós vamos colocar nas nossas divisas 600 homens vigilantes para que a polícia olhe para não entrar bandido no Espírito Santo, não entrar droga. Não adianta só combater a droga lá no lugar onde ela está, não. Tem que fazer com que ela não entre aqui. E nós temos um projeto social para essas áreas de risco maravilhoso. Nós vamos pegar nos presídios de baixa periculosidade, encher de oficinas, fazer lá com que haja a produção de material esportivo e ir lá nessas comunidades carentes, onde tem essas escolinhas que não tem, dar esse material esportivo lá para eles, para trazer o menino para a escola e ele indo para a escola, ele vai para a escolinha. E vão fazer os campos de várzeas deles para que ele tenha dignidade. Isso é tratar, isso é cuidar das pessoas. Obrigado, candidato. E agora, André Moreira, chegou a sua vez de perguntar. O tema para a sua pergunta é o seguinte: corrupção.
Por favor, candidato, para quem vai a pergunta? A quem eu posso perguntar, André? O senhor pode perguntar a todos, menos ao candidato Renato Casagrande. Então eu vou perguntar ao Manato. Por favor. Manato, esse tema da corrupção é um tema importante, porque você sabe que o PSOL é um dos partidos, né, que defende a lisura do serviço público, a lisura da atuação, não está envolvido lá na Lava Jato, um partido que é tranquilo em relação a isso e lutou contra o Cunha. E você tem falado da corrupção. Qual é a sua proposta para o combate à corrupção no estado do Espírito Santo, se você for governador? André, eu conheço o PSOL, eu conheço Ivan Valente. Junto com ele, com o Glauber, nós também fizemos a frente de combate à corrupção. Nós estávamos lá nessas 10 medidas, certo? O que nós vamos fazer é o que Bolsonaro está defendendo lá. Eu não assinei a CPI para instalar, para acabar com a Lava Jato, André. Eu não assinei. 7 deputados federais assinaram. Principalmente os do Foro de São Paulo, não vocês, mas os outros deputados do PSB, do PT, eles foram lá e assinaram. O PT, que agora, né, o Zé Disseu, está querendo o quê? Quer acabar com o Ministério Público para não investigar isso no combate à corrupção. Então nós vamos combater a tolerância zero à corrupção, vamos apoiar a Lava Jato. Aqui no governo do Estado é zero a tolerância à corrupção. Corrupção não é só roubar dinheiro também, não. Você encher de cargo comissionado é corrupção também. Eu vou fazer uma reforma administrativa que vai valorizar o servidor, que nós vamos diminuir 20% das secretarias, vamos diminuir 20% dos cargos comissionados e o secretário, ele pode escolher, eu sou democrático, ou ele vai trabalhar no carro dele, ou de ônibus, ou de aplicativo. Isso é combater a corrupção, porque ele vai com seu dinheiro trabalhador, ele vai com carro do governo, com motorista, qualquer diretorzinho tem. Então, André, eu conto com o apoio do PSOL, eu conto com o seu apoio, que é um homem de bem, para a gente acabar com esse tipo de corrupção. Manato, você pode contar com a gente nesse aspecto, porque você sabe que o PSOL é um partido tranquilo. Mas o seu candidato a presidente tinha Valdo Açaí, que é uma funcionária fantasma que recebia dinheiro da Câmara para vender açaí lá na praia onde o Bolsonaro tinha uma casa de praia. Bolsonaro também utilizou o auxílio moradia tendo direito a apartamento funcional. Isso é corrupção também. E recebeu 200 mil da JBS e depois lavou esse dinheiro mandando de volta para o partido para voltar para ele. Aliás, teve num partido que é o PP, que é um dos partidos mais corruptos, né? Ele teve lá durante esse tempo todo. Nunca ligou para isso, achava normal, inclusive, tirar o dinheiro que ele recebeu, devolver para o partido e depois... É uma lavagem de dinheiro que ele fez, né? Porque ele achava que não podia receber da JBS, poderia fazer isso diretamente. Eu sei que é um sujeito que tem essa pegada, mas o Bolsonaro não é. Ele não é um sujeito honesto, como vocês dizem, e eu queria dizer que você precisa repensar a sua posição em relação a esse candidato. Eu sou bolsonariano, o bolsonariano não faz isso, está tudo explicado o que aconteceu, realmente o dinheiro da JBS, ele devolveu, o partido teve que dar o dinheiro do fundo partidário para ele. Se Bolsonaro fosse alguma coisa, ele está em casa. Você sabe onde eu visitei Bolsonaro? No hospital. Você sabe aonde o PT visitou Lula? Na prisão. Olha a diferença, foram lá na prisão visitar Lula, eu visitei no hospital, então ele estaria preso. O candidato do PT está indiciado na Lava Jato. Está indiciado, o Haddad está indiciado na Lava Jato, Bolsonaro não, entendeu? Então o que nós não defendemos é que nós temos que acabar com esse negócio de Lava Jato. As pessoas receberam aí, né, um monte de dinheiro, negociaram, foram delatados e ninguém está olhando isso. Vai lá, pelo amor de Deus, vocês vão lá no Google, vai no G1, vai em todos os lugares e pesquisa. Capixabas envolvidos na Lava Jato. Pesquisam, vê quem vocês vão achar e depois vocês tomam a decisão. Não sou eu, não. Vocês tomam a decisão. Bolsonaro, não. Obrigado a todos os candidatos e chegou a hora das considerações finais para cada um dos senhores aqui. No intervalo, a gente chegou a aventar a possibilidade de aumentar em 30 segundos o tempo da consideração final, mas houve uma nova afinação do debate. E agora o tempo volta ao plano inicial. Os senhores vão ter 1 minuto para as considerações finais e quem começa de acordo com o sorteio feito previamente é a candidata Rose de Freitas. Por favor, candidata, a palavra é sua. Primeiro, obrigado a todos que participaram desse debate. Publicamente, parabéns à Gazeta.
a todos que nos ouviram com paciência, você eleitor, você cidadão. Eu queria levar uma mensagem em relação a esta disputa ao governo do Estado. Eu sou senadora, nunca fui cargo executivo, como outros que me antecederam, que estão no governo, que já passaram, querem voltar também. Anteriormente não tinham sido candidatos nem a cargo executivo e não ocuparam com essa tarefa. Eu quero dizer que sou uma mulher, uma cidadã, uma política que já tem 8 mandatos, que trago o recurso considerado uma das melhores senadoras do Brasil. Mas eu não quero apenas ser a senadora da República, eu quero ser a governadora do Espírito Santo, para mudar o Espírito Santo, para cuidar da educação, saúde, aplicar. Em vez de carregar a pasta de todos os governadores, eu quero trazer o recurso, aplicar saúde, educação, segurança pública, melhorar o Espírito Santo. Obrigado, candidato. E a palavra agora para as considerações finais é de Jaqueline Rocha, do PT, por favor. Quero agradecer aqui a presença de todos e todas, dos candidatos, da candidata, e agradecer você que está em casa por essa oportunidade de ouvir algumas das nossas propostas. Dentro do nosso programa de governo tem apontamentos que é muito importante para a gente levar o desenvolvimento esperançoso do Estado do Espírito Santo. Nós queremos olhar pela juventude, queremos olhar pelas mulheres e, de fato, dizer ele não. Queremos olhar por todos aqueles e aquelas que se sentem hoje injustiçados e invisibilizados pelo governo. Nós queremos uma política porque a nossa política, comandada pelo presidente Lula, já foi aprovada por você. Nós criamos o Ministério da Pesca, criamos o Ministério das Mulheres, criamos políticas sociais importantes, Ministério do Trabalho, economia solidária, foi tudo coisa do governo do PT. E nós sabemos fazer gestão para o povo. E no dia 7 de outubro, eu preciso do seu voto para estar, inclusive, no segundo turno, porque é isso, nos vemos nas urnas. Obrigado, candidato. E agora, para a palavra final, Renato Casagrande, do PSB. Por favor, candidato. Obrigado, André. Obrigado a todas as candidatas, aos candidatos. A Rede Gazeta, parabéns. Eu quero me dirigir aos capixabas, dizendo que nesses últimos meses eu percorri todos os municípios desse estado. Vi o desânimo, a falta de esperança de muitos pela inércia de serviços públicos, mas também vi renascer a esperança com a proposta que nós discutimos coletivamente junto aos capixabas, que tem o objetivo de resgatar a justiça, a democracia, de resgatar as oportunidades e a ética no Estado do Espírito Santo. E também ofertando aos capixabas a minha experiência, ofertando aos capixabas meu conhecimento do Estado, ofertando aos capixabas a minha disposição para o trabalho, o meu equilíbrio e a minha responsabilidade. E é por isso, nessa esperança de dias melhores, de fazer esse Estado crescer, que eu quero pedir a você que está nos acompanhando, ao seu vizinho, à sua família, que nos dê a oportunidade de chegar ao governo e de novo fazer esse Estado voltar a crescer. Casa Grande 40. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. E agora, Aridelmo Teixeira, do PTB, sua vez de despedir. Obrigado. Bom, primeiro gostaria de demonstrar a satisfação de estarmos chegando nessa fase da campanha. Nós trouxemos uma proposta nova, trouxemos um grupo novo. Você que está aí cansado de anos, entra anos, sai anos, de 4 em 4 anos, as pessoas voltam, muda a cor da propaganda, promete a mesma coisa que tinha prometido há 4 anos anteriores, volta de novo, faz um fiz. Não, nós somos profissionais, nosso grupo não tem nenhum político, não vou empregar ninguém. Eu queria que você desafiasse os candidatos a não empregar todo mundo que está na campanha dele. Não estou usando fundo partidário porque eu gosto de dar exemplo. Tem candidato que está gastando 4.900.000 de dinheiro público, daria para reformar a escola, se gosta de escola mesmo, daria para fazer. O Aridelmo abriu mão de fundo partidário, está fazendo isso com recursos próprios para atender você, uma nova proposta. Entre no meu site, aridelmo14.com.br, que tudo aqui que não foi respondido, você vai encontrar lá para a gente poder conversar. Vote em mim, Aridelmo, você, sua família, seus amigos, para a gente iniciar uma nova página no Espírito Santo. Obrigado, candidato. E agora, André Moreira, do PSOL, por favor, a sua despedida. Eu queria agradecer também a Gazeta, agradecer os companheiros que estão aqui, a Jaqueline e a Rose, as duas mulheres que estão aqui representadas, e queria dizer o seguinte: o PSOL é um partido de esquerda, não tem vergonha de dizer isso, nós somos socialistas e defendemos o Estado como instrumento do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. O Estado e o serviço público como garantidor do direito seu, da senhora e do senhor que estão aí, da criança, do idoso. O PSOL é um partido necessário
Por isso, no 7 de outubro, é preciso votar no PSOL, 50 para governador, 50 para presidente no Boulos, mas também nas nossas candidatas, nossos candidatos a deputados estaduais, federais e Senado. Então, a gente agradece a oportunidade do debate, fizemos um debate propositivo, mas também sem deixar de apontar os erros das administrações anteriores. Eu quero dizer que no PSOL, no dia 7 de outubro, é 50 e ele não, para garantir o futuro do Brasil. Obrigado. E agora, Carlos Banato, por favor, a sua consideração final. Vocês sabem que o nosso sangue é A negativo, é O positivo. O meu sangue é JB, Jair Bolsonaro. Esse é meu sangue, esse é meu DNA. Eu digo para vocês, eu perguntei claramente ao candidato Casagrande, respeitosamente, você vai ficar com Bolsonaro ou com Haddad? Ele não falou que ia ficar com ninguém. Vai conversar com a executiva que ele faz parte. Desculpa, Renato, mas você não vai ficar com Bolsonaro, você vai ficar com Haddad. Todos nós sabemos disso, entendeu? Então eu peço a vocês, quando vocês chegarem agora, vocês querem ver Bolsonaro aqui no segundo turno a 2,5, 2,30 segundos, 2 minutos e 30 segundos, todo dia no programa de televisão? Vota no Manato. Vocês querem que ele venha para cá 2 vezes? Vota no Manato. Manato é 17, Bolsonaro é 17. No dia 7, só vai dar 17. Bolsonaro e Manato. Deixa eu cuidar de vocês. Obrigado, e eu agradeço a todos os candidatos aqui presentes e agradeço a sua audiência. O nosso desejo é que esse debate tenha contribuído para a definição do seu voto. O futuro governador do Espírito Santo está aqui no estúdio hoje. E está nas suas mãos escolher pelo exercício do voto quem vai governar o nosso estado pelos próximos 4 anos. A eleição é no próximo domingo. A TV Gazeta e os demais veículos da rede, G1, Gazeta Online, Jornal A Gazeta, CBN, vão acompanhar tudo, todos os detalhes para levar as informações para você em primeira mão. Obrigado pela sua audiência e bom voto no domingo. Vote consciente.